vou falar sobre internação. Eu pensei nesse tema porque em dezembro a gente teve a maioria dos chamados foi só internação, assim, os hospitais ficaram sem leitos, foi uma bênção. A gente vai começar sobre as definições. Muita gente acha que é a mesma coisa, né? É febre e hipertermia, e não é. A febre ela vai ser uma resposta a uma elevação aí no ponto de ajuste termorregulador do paciente, e aí frequentemente vem acompanhado de doenças infecciosas. Então a febre ela é uma adaptação do organismo. A hipertermia ela é uma elevação grave da temperatura, então acima de 39 graus já é considerado hipertermia. E a insolação e termação é a incapacidade de dissipar o calor, então acima de 31 graus. Então, eles são responsáveis por manter o equilíbrio entre a produção de calor ou a dissipação do calor. E aí a gente vai ter duas hipertermias, a gente tem a pirogênica e a não pirogênica. Então, o que são os pirógenos, né? Eles são qualquer substância capaz de induzir a febre. Na hipertermia pirogênica, vai ser uma adaptação do corpo, e aí tem estudos que mostram que os leucócitos, eles funcionam melhor nessa temperatura elevada, o que vai facilitar aí nessa remoção desse pirógeno. A gente vai ter os pirógenos, tanto os exógenos quanto os endógenos. Então, os exógenos são bactérias, fungos, vírus, complexos antígenos, anticorpos, toxinas. Então, quando esses pirógenos eles entram no organismo do paciente, eles vão ativar o sistema imuninato, que são os macrófagos, o complemento, e aí eles vão, toda a ativação deles vai gerar os pirógenos endógenos, que são as interleucinas, o fator de necrose tumoral e as prostaglandinas secundárias a COX. E aí a prostaglandina ela vai ser aí uma das principais indutoras da febre, e a gente vai entender também isso na questão do uso da dipirona ou não. Então, quando esses pirógenos, tanto os exógenos quanto os endógenos, tem aqui até uma tabela. Então, o paciente está no seu ponto de ajuste basal, na sua temperatura, né, normal, e aí vai ter a exposição dos pirógenos, e essa temperatura, ela vai se elevar. Então, os pirógenos, eles vão numa área do hipotálamo, que é a região anterior, e ela é uma área extremamente vascularizada, e quase não tem barreira hematocefálica. Então, os pirógenos, eles conseguem atravessar facilmente essa barreira. Então, lá, após a exposição dos pirógenos, o hipotálamo ele vai entender que ele precisa fazer a produção e conservação de calor. E como a gente produz calor é pelo tremor, e a conservação do calor é pela vasoconstrição. Essa temperatura alta, ela vai ficar até o pirógeno ser removido ou as substâncias pirogênicas pararem a sua produção. Então, quando o hipotálamo ele entende, não, tudo bem, vamos perder esse calor que a gente produziu e conservou. E aí ele vai começar a sudorese e a vasodilatação. Esse pirógeno é removido, ele começa a perda de calor e volta para sua temperatura basal. Então, basicamente, aqui a gente vai precisar dessa substância, o que não é o caso da internação. A não pirogênica, que é quando o paciente ele não é capaz de dissipar o calor. Então, no esforço, no exercício, em temperaturas elevadas e umidades elevadas também. O corpo ele tem os termorreceptores, eles têm tanto os termorreceptores cutâneos quanto centrais. Os cutâneos eles estão ali na pele, eles vão detectar essa mudança de temperatura no ambiente, e os termorreceptores centrais eles vão detectar essa mudança de temperatura interna no paciente. Então esses termorreceptores eles estão nas vísceras abdominais, na medula espinhal, nos grandes vasos. E aí, informações dos termorreceptores vão ser levadas ao hipotálamo, e aí o hipotálamo vai aumentar esse ponto de ajuste. Então, ou ele vai fazer a vasodilatação, né, produzindo sudorese e ofegância, ou vasoconstrição, tremor, para conservar esse calor. E aí, a gente tem os fatores endógenos e os endógenos também. Então, os fatores endógenos é do próprio paciente. Então, pacientes acima de 15 quilos, raças grandes, raças muito ativas, então Golden, Labrador, são mais dispostos. Pacientes obesos, que eles vão ter ali uma capa térmica, vai ter uma maior dificuldade de dissipar esse calor. Pacientes braquicefálicos, por conta da composição, né, de via respiratória. Os fatores exógenos, que é o ambiental, né, então elevação da temperatura e umidade relativa alta.
Então, tudo isso, os termorreceptores, eles vão identificar esse aumento de temperatura, levar essa informação para o hipotálamo vai aumentar o ponto de ajuste. Então, esse é o que a gente tem a hipertermia, a insolação. Né? E aí, como o corpo ele vai responder ao aumento do calor? A primeira resposta é a vasodilatação. Então, a gente vai ter uma inibição simpática adrenérgica, que vai inibir a noradrenalina. Então, a noradrenalina, ela causa vasoconstrição. Quando a gente inibe, a gente vai causar um relaxamento da musculatura lisa vascular. Então, a gente vai ter essa transferência do calor interno para o externo. Fazendo com que corra essa dissipação do calor. Mas isso é um mecanismo adjuvante nos animais, porque eles têm pelos, então isso minimiza a região para trocar esse calor, né? Que essa troca só ocorre em regiões sem pelo, então na região inguinal, região de orelhas, patas. Então esse é um mecanismo, a vasodilatação é um mecanismo adjuvante nos animais. E aí quando essa vasodilatação ela não é suficiente, o paciente ele vai entrar no resfriamento evaporativo, que quando a temperatura do ambiente ela excede a da pele, esse método é o único disponível. Então esse é o principal método nos cães e nos gatos. E a gente vai ter a sudorese e o ofego. Sendo que o ofego ele é mais eficaz quando a umidade relativa do ar ela é baixa, o que não acontece, né, aqui no Brasil, na América Latina. Então, quanto maior a umidade relativa do ar, mais difícil fica essa capacidade de dissipar o calor. O paciente ele também pode chegar sangrando. Então, na fase hemorrágica, a gente vai ter o esgotamento dos fatores de coagulação e plaqueta, e aí é um paciente que vai chegar sangrando pra gente. A gente tem a SARA também, a síndrome da angústia ou desconforto respiratório agudo. O estresse térmico ele vai desnaturar as proteínas do pulmão, então vai levar a um aumento da permeabilidade. É um paciente que pode entrar em edema pulmonar não cardiogênico, então ele vai chegar em taquipneia, dificuldade respiratória e cianose. No cérebro, a gente pode ter lesões tanto permanentes quanto transitórias. Esse estresse térmico ele vai gerar uma hipoperfusão cerebral e pode levar até danos diretos, como uma trombose vascular, uma hemorragia, uma necrose neural, um edema cerebral e cerebelar. E aí é um paciente que vai chegar em convulsão, com uma alteração do nível de consciência, perda da consciência, tremores, miríase, vocalização. E no trato gastrointestinal, essas alterações estruturais das células podem levar à translocação bacteriana, né, pelo esse aumento da permeabilidade. Então, é um paciente que vai chegar com diarreia, hemorrágica, hematêmese, e aí essa translocação bacteriana pode levar até uma sepse e a CIRS. E aí, essa isquemia tecidual como um todo, né, global no paciente, pode levar ele à disfunção múltipla de órgãos, que é a deteriorização de 2 ou mais sistemas. Então, a gente acha que é muita coisa, né, só o sol, só a insolação, mas o paciente pode vir a óbito e as pessoas às vezes não dão a devida importância a isso e olha quanto de coisa que causa em um paciente hipertérmico. E aí a gente vai entrar na parte de tratamento, que muitas pessoas também fazem errado, que é a parte de refrigeração. Então, a gente tem que aquecer o paciente até 39 graus e meio, porque mais que isso, corre o risco dele de uma progressão para uma hipotermia, o que também é muito grave para o paciente. Então, a gente precisa evitar a vasoconstrição periférica, porque, como eu falei, um dos primeiros mecanismos que o paciente tem para dissipar esse calor é a vasodilatação. Se a gente vai fazer uma vasoconstrição no paciente, vai dificultar essa dissipação do calor. Então, banho de imersão em água gelada, compressa de gelo, isso tudo é contraindicado. E evitar banho de álcool, que pode levar à intoxicação do paciente. Então, o que a gente deve fazer, né? Local fresco, ar-condicionado, ventiladores. E aí, pacientes com pelos muito densos, eles podem se beneficiar da tricotomia. Porque se a gente joga água ou coloca toalhas úmidas no paciente que tem um pelo muito denso, vai formar um isolante térmico. E aí vai ter essa dificuldade de dissipar o calor. Então, pacientes com pelos densos se beneficiam de uma tricotomia. E aí a gente pode colocar toalhas úmidas em regiões sem pelos do paciente. Isso vai ajudar a troca de calor, né, do meio interno para o meio externo. Controle da ansiedade, sedação, é o paciente que vai chegar agitado, vai chegar ansioso.
Então, eles se beneficiam, né, desse controle da ansiedade. Todos os pacientes com desconforto respiratório vão se beneficiar de oxigênio. E pacientes, principalmente os braquicefálicos, que fazem muito edema de via aérea e obstrução, eles têm indicação de ser entubados. E aí na literatura fala que a gente pode até fazer uma dexametasona em dose anti-inflamatória, né, 0,5 microgramas por quilo, para redução desse edema e dessa inflamação local. E aí lembrar que é um paciente que está hipovolêmico, destratado, então a gente precisa restabelecer essa perfusão. Então a gente pode fazer uma prova de carga nos pacientes com soluções balanceadas, né, no nosso caso o ingrelactato. E para pacientes que têm esse distúrbio de coagulação, a gente pode pensar no uso de sangue, nos hemoderivados, né, então plasma fresco congelado, sangue total, plaquetas, enfim, o que for a necessidade do paciente. E aí a gente entra nos antipiréticos e no Zyme. A dipirona, nesse caso, em toda a literatura, ela é contraindicada, porque a dipirona ela vai agir na cóccix e, consequentemente, na prostaglandina. O que não é o caso do paciente. O paciente aqui ele está com dificuldade de dissipar o calor. Então, a dipirona ela não vai ser benéfica para o paciente. E os AINES, né, que muita gente faz, meloxicam da vida, eles também não são indicados porque é um paciente que está desidratado. Você vai piorar a lesão renal, vai facilitar ali uma úlcera gástrica. Então, dipirona, AINE é contraindicado em pacientes que estão em internação. E as terapias coadjuvantes, né? Então, o paciente ele pode chegar convulsionando, então os benzodiazepínicos, né? Midazolam, diazepam. E o controle da glicemia, porque às vezes o paciente ele tá convulsionando não porque ele tem uma lesão cerebral, mas porque ele tá hipoglicêmico. Então, a gente também precisa monitorar e, se for necessário, o controle da sepse, né? Com os antibióticos adequados para o paciente.